meus amores, estamos começando mais uma aula. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho. Estão prontos? Preparados para iniciar mais um dia de conteúdos? Então vamos lá. Na aula de ontem nós trabalhamos com o assunto família, né? Que é o nosso assunto de história da nossa unidade. E nessa atividade que foi enviada ontem, vocês falariam sobre a rotina familiar. Quais atividades vocês realizam em família, né? Se dividem as tarefas domésticas, se existe essa colaboração, essa união no lar, né? Na rotina diária dentro de casa. Quem faz o quê? Quem lava os pratos, quem varre a casa, quem passa as roupas, quem arruma a cama, né? Então, nessa atividade enviada, vocês deveriam falar sobre isso. Falar sobre quem realiza cada atividade na sua casa, na sua família, não é? Se passam tempo juntos, como é a convivência na casa de vocês. Então, essa atividade que foi enviada, não tem como fazer assim uma correção de cada questão, porque as respostas, a maioria eram respostas pessoais, que cada um responderia de acordo com a sua família, de acordo com a sua rotina. Então, não existe uma resposta padrão que possa ser corrigida, certo? Então, vamos só aqui fazer essa leitura das questões. A primeira questão da atividade, ela era uma resposta coletiva porque era para interpretar a imagem, dizer o que cada pessoa dessa família que está no livro estava fazendo, né? O que cada um estava fazendo para colaborar no momento do almoço. Então vamos lá, peguem os livros de história, na página 152, para realizar essa correção aqui da primeira questão. Antes de realizar a atividade, né, nós lemos um texto onde falava sobre a rotina familiar. Então vamos ler aqui novamente para dar início aqui à nossa atividade. A vida em família. Todos nós queremos ter uma família que nos acolha, nos proteja e nos ensine a viver. Para isso, é preciso que as pessoas da família se respeitem e colaborem umas com as outras. A colaboração de todos ajuda a família a viver melhor e a ter mais tempo para conversar e se divertir. Como é a sua vida em casa? Você tem tempo para ficar com seus familiares? Eles têm tempo para lhe dar atenção? Então, nesse texto já fala, não é, sobre isso, sobre a importância dessa divisão de atividades, de tarefas em casas, né, dessas tarefas domésticas, para que sobre tempo, haja tempo, né, em união, para passar um tempo livre com a família, para conversar, se divertir. Então, se apenas uma pessoa, por exemplo, se só a mamãe ficar encarregada por realizar todas as tarefas de casa, né, ela vai ficar sobrecarregada e ela não vai ter tempo para conversar, para assistir TV com os filhos, não é? Então, é importante cada um ajudar da forma que for possível, certo? Então, vamos ver aqui. Número 1. Observe a cena. Complete as frases para descrevê-la. Aqui tem a cena, não é? Onde mostrou a família no momento do almoço e cada um está fazendo uma coisa. E diz assim: a família da cena é formada por tantas pessoas. Vamos ver por quantas pessoas essa família é formada? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Enquanto o pai faz a comida, a mãe, observe que o pai está aqui no fogão, né? Mexendo a panela, ele está fazendo a comida. E a mãe, o que ela está fazendo? Ela está alimentando o bebê, né? Aqui tem um bebezinho na cadeira e ela está alimentando. Então, enquanto o pai faz a comida, a mãe alimenta o bebê. E o filho e a filha maiores, o que eles estão fazendo aqui os dois? O filho e a filha maior. Eles estão ajudando a colocar a mesa para a refeição, para o almoço, não é? Porque o pai está fazendo aqui a comida, a mãe está alimentando o bebê e os filhos maiores estão ajudando a colocar a mesa para a refeição, para almoçar, certo? Então, como podem ver, cada um está ajudando de uma forma, está colaborando. Então, a rotina familiar deve ser dessa forma. Todos ajudando, não é?
para que não fique um trabalho pesado para apenas uma pessoa. Já pensou se a mamãe tivesse que fazer tudo isso aqui? Fazer a comida, pôr a mesa, dar aqui o alimento ao bebê? Ela ficaria exausta, não é? Não daria tempo fazer tudo. Ela ficaria cansada, não é? Teria que fazer aquela correria e depois ela acabaria não podendo nem almoçar direito com os filhos. Não daria tempo, não é? Então, por isso que aqui está sendo legal, cada um ajudando, né? Cada um colaborando de uma forma. Isso é a união familiar. No número 2, aqui vocês deveriam, né, indicar pessoas da família de vocês que moram na sua casa. Quem faz esses trabalhos na sua casa? Seu pai, sua mãe, você, seus irmãos ou outra pessoa? A. Arrumar a sua cama. B. Pôr a comida na mesa. C. Passar a roupa. D. Lavar a louça e deixá-la secando no escorredor. E. Lavar e pendurar a roupa no varal. E F. Fazer o bebê dormir. Então, na sua casa, quem é que faz essas ações? É seu pai? Sua mãe? Você? Seu irmão? Sua irmã? Quem é que realiza cada uma dessas atividades aqui? Você deveria dizer. E a outra página de atividade foi na página 223, onde fala aqui sobre a vida em família, não é? E aqui você deveria falar sobre pessoas da sua família e as características dessas pessoas que você mais gosta ou aquela característica que você não gosta tanto. E na outra questão, indicar algumas tarefas domésticas, né, comuns em uma casa. Então vamos ver aqui. Pense nas pessoas que vivem na sua casa. O que você mais gosta e de quem menos gosta nelas. Escolha uma pessoa e complete o quadro. Você deveria escolher aqui até 3 pessoas, escrever o nome dessa pessoa e dizer qual é a característica nela que você mais gosta e qual é a característica que você menos gosta, certo? Número 2. Para viver bem em família, é necessário que todos colaborem nas tarefas da casa. Encontre no diagrama as tarefas mais comuns em uma casa: lavar, passar, cozinhar, arrumar, guardar, limpar e varrer. Então, vocês deveriam procurar aqui nesse diagrama, no caça-palavras, essas palavrinhas aqui, que indicam tarefas domésticas, tarefas realizadas em uma casa, certo? Vocês deveriam encontrar e circular essas tarefas, ok? Então, a atividade de ontem foi essa, certo? Falando sobre a vida em família, a rotina familiar, sobre a rotina de cada um de vocês, como funciona a sua casa, quem realiza cada atividade, cada tarefa doméstica, de que forma existe essa colaboração, certo? Então, agora vamos para a nossa atividade do dia, atividade de geografia. Nessa unidade estamos falando sobre as escolas, os diferentes tipos de escolas, escolas do passado, escola do presente. E hoje vamos dar continuidade a esse conteúdo falando sobre as escolas de antigamente. Antigamente era bem diferente o processo, não é? Os prédios escolares eram diferentes, as estruturas, né, desses prédios, também o mobiliário era diferente, não existia esses quadros como hoje, não existia essas cadeiras modernas, não é? O material escolar era diferente também, então era tudo o oposto do que é hoje, não é? Hoje tem tecnologia, vocês mesmos estão em casa assistindo atividades, assistindo aulas online, atividades sendo feitas assim, não é nesse sistema remoto, assistindo pela tela do computador, do celular, não é? Utilizando a internet para assistir essas aulas. Então, antigamente não era assim. Era um sistema tradicional, onde trabalhavam ali nas cartilhas, certo? Era totalmente diferente. Nas salas de aulas existia castigos se a criança desobedecesse, se não realizasse as atividades, se errasse as questões que a professora perguntava, elas recebiam castigos, certo? Elas recebiam, olha, palmatória, que era um objeto utilizado para bater na mão das crianças, caso elas desobedecessem ou não realizassem uma atividade. Então, hoje em dia não existe isso, não é?
O professor não pode mais bater num aluno, isso aí é um absurdo. Então, hoje o sistema é totalmente diferente, os fardamentos são diferentes. Então, na atividade de hoje, vocês realizarão uma entrevista, certo? A prova logo falar como vai ser. Vocês vão escolher uma pessoa da sua família, um conhecido que seja mais velho, certo? O ideal seria o vovô, a vovó, alguém de mais idade, mas também pode ser feito com a mamãe, com o papai, certo? Alguém que seja mais velho do que você e que tenha passado por essas fases ou algumas dessas fases, ou tenha estudado de uma maneira diferente de você, para que possa responder algumas questões a respeito disso, certo? Nessa entrevista você vai ter que perguntar para essa pessoa algumas questões a respeito de como era o fardamento, os uniformes antigamente, como era a escola, certo? Como eram as classes, a forma de ensino, material escolar, certo? Para que vocês depois façam a comparação com o modo que é hoje, tá bom? Então vocês vão fazer essas perguntas, escrever no caderno essas perguntas, começando por colocar o nome da pessoa entrevistada, a idade dela e depois as respostas dessas perguntas, tá bom? Então eu vou começar aqui realizando uma pequena leitura de um trecho aqui de um texto, onde fala sobre as escolas de antigamente. Nem sempre as escolas foram como são hoje. Antigamente, a maneira de tratar os alunos era muito rigorosa. Eles tinham pouca liberdade para se expressar. Atualmente, há mais liberdade nas escolas e os alunos podem estudar em grupo e conversar sobre as atividades da aula. Então, como a Pró falou para vocês, né? Desse sistema de até as crianças levarem a palmatória, que era apanhar nas mãos, era muito rigoroso o sistema de ensino, coisa que hoje não existe mais assim, né? O aluno tem liberdade, o aluno pode conversar com o professor, certo? Explicar suas dúvidas, ter essa abertura, não é? Essa amizade, digamos assim, entre aluno e professor. E antigamente isso não era visto, não era trabalhado dessa forma. Então, realizando essa entrevista, você vai ter uma visão, não é, diferente de como eram as escolas e assim poder comparar com o que você está vivenciando atualmente na sua escola, certo? No seu processo de ensino. As perguntas são as seguintes. 1. Você frequentava a escola quando era criança? Você vai perguntar a essa pessoa, lembrando que tem que ser uma pessoa mais velha que você. A primeira pergunta é essa. Você frequentava a escola quando criança? Segunda pergunta. Como ia à escola? Ou seja, qual transporte utilizava? Se ela usava o ônibus, uma bicicleta, carro, se ia a pé? Como ela ia para a escola? Número 3. Como era o prédio da escola? Número 4. Como eram as classes? Número 5. Como eram os uniformes? Número 6. Como era o material escolar? E número 7. Você gostava da escola? Você vai perguntar, não é? Fazer essas perguntas para a pessoa, anotar as respostas e depois você vai analisar cada resposta e comparar com o modo de ensino atual, com as escolas atuais e fazer um pequeno relato falando sobre o seu processo, sobre a sua escola. Como é a sua escola? Como é o seu uniforme? Como é a sua sala de aula? Você gosta de sua escola? Você gosta de ir à escola? Certo? Então, como vocês não estão frequentando atualmente a escola, não é? Por conta da pandemia, essa pergunta vale para o período anterior da pandemia, quando você podia frequentar a escola, né? A maioria de vocês já era aluno da casa, então pode falar, não é? Como você frequentava a escola, se você gostava, ou se você veio de outra escola, não é? Veio transferido, você gostava de sua escola? Como era o seu prédio escolar? Era parecido com a escola que você descobriu na entrevista, dessa pessoa que lhe informou? Os uniformes de antigamente eram parecidos com o que você usaria atualmente? Você vai fazer um pequeno relato fazendo essa comparação do passado com o presente escolar.
certo? Então, a atividade é bem simples, é uma atividade realizada no caderno, tá bom? Então, realizem com atenção, escrevam com letra legível, porque após a realização vocês vão mandar uma foto para mim para que eu possa realizar a leitura e avaliar a atividade de vocês, tá bom? Então, tem que realizar, não pode deixar para outro dia, tá bom? Porque é uma atividade para hoje e ainda hoje tem que enviar para a Pro para realizar a correção. Por que, Pro? Porque se vocês estivessem na sala de aula, a atividade teria que ser feita no dia, não é? Para que na aula do dia seguinte vocês levassem para a escola para realizar a correção pessoalmente. Mas como vocês estão em casa, também tem que haver esse compromisso de realizar as atividades e enviar pontualmente. Inclusive, eu quero saber como está sendo realizada a experiência, não é, de vocês com a plantação do milho ou do grão de feijão, né? Porque algumas crianças não tinham o milho em casa, o milho de pipoca, e me perguntaram: Pro, pode ser feito com feijão? Falei sim, né? Como eu informei na aula para vocês. Então, como estão desenvolvendo? Estão observando o dia a dia, né? Dia após dia dessa germinação, do desenvolvimento dessa plantinha. Estão realizando as anotações, os registros em forma de desenhos, de fotos, porque quando chegar o final, eu quero todo esse registro para a avaliação, tá bom? Então, não adianta enrolar, fingir que está fazendo, porque eu vou querer tudo anotadinho, tudo registrado em fotografias, em desenhos, certo? Para que vocês sejam avaliados e para observar também quem está realizando, certo? Então, eu estou aguardando, quando chegar o dia eu vou falar: olha, o prazo é tal dia e eu quero tudo pronto, tá bom? Então, não vou aceitar enrolação, falar: Pro, não deu para fazer, eu vou mandar tal dia. Não, tem que ter esse compromisso. Então, vão observando, vão registrando, porque vale nota, certo? Então, a nossa aula hoje é bem curta, porque é uma atividade assim. Eu vou mandar para vocês essas questões por escrito, para que vocês possam copiá-las no caderno, tá bom? E assim respondê-las. Então, aguardem que eu vou enviar para vocês, certo? Aliás, eu vou enviar juntamente com esta aula para já adiantar o processo. E assim que vocês acabarem de assistir a aula, já pode iniciar essa atividade, reescolher a pessoa a ser entrevistada e realizar toda essa tarefinha e responder essas perguntas, tá bom? Então, tenham todos um ótimo dia, até a próxima aula e um grande beijo!